gente vai dar início ao nosso conteúdo, tá bom? As nossas aulas de matemática. E a gente vai iniciar falando um pouquinho de estatística e probabilidade, né? Um conteúdo lá do capítulo 3 do livro de vocês, tá bom? Primeiramente eu quero perguntar para vocês, né? O que vocês acham que é essa estatística e o que é essa probabilidade, né? É um bicho de sete cabeças? Não, não é. É algo de se comer? Também não. É algo de se vestir? Também não. Mas estatística e probabilidade é um ramo da matemática que ele é usado para a gente coletar algumas informações de algum fenômeno da natureza, algum fenômeno ali de uma comunidade, algumas características de uma população, tá bom? Então esses conceitos que a gente vai estudar agora se relacionam com esse tipo de obtenção de dados, tá bom? Eu vou só aqui apagar aqui para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso, tá? Pronto, pessoal. Eu já apaguei aqui o quadro e a gente já pode iniciar a nossa aula, né? Como eu disse antes, a estatística, né, é um ramo da ciência da matemática, né, que estuda uma característica, que ela tende a obter informações de uma determinada característica de um determinado fenômeno, de uma população, alguma coisa que eu quero obter de informação dali, né? Por exemplo, se eu quero saber quantas crianças, né, qual a porcentagem de crianças de uma determinada comunidade, né, quando eu quero descobrir a quantidade de carros, né, por pessoa de uma determinada cidade, esses dados que eu quero obter, né, essas informações específicas de uma determinada, seja sociedade, de um determinado fenômeno, né, eu dou a ela o nome de estatística, né, através dessa ciência que eu vou buscar essas informações. E como todo e qualquer ramo da matemática, né, surgiu lá na antiguidade, e com a estatística não foi diferente. Os primeiros registros, né, de estatística usada, estatística, em nenhuma civilização, foi por volta de 2000 anos antes de Cristo, né? Especialmente quando os egípcios naquela época, os sumérios, estavam ali instaurados, né, fazendo com que as suas cidades cresciam. Então o que eles faziam, né? Por que eles usavam alguns métodos para obter alguma determinada informação? Por exemplo, quando o faraó queria saber sobre as suas riquezas, quando um faraó queria saber sobre as suas terras cultivadas, né? Então, os primeiros registros que a gente tem remontam dessa época. Então, a gente tem ali por volta de 2000 a.C. Os primeiros dados, né, sobre essa ciência, tá? Mas, atualmente, a estatística é muito utilizada nas ciências, né? Ciências sociais, as ciências que a gente conhece, né? As ciências que a gente estuda no colégio, né? Para saber alguma informação, sei lá, sobre algum animal, por exemplo, né? Que a gente vai ver aqui um exemplo que tem no livro de vocês, sobre leões, né? Então, ela é muito importante para as ciências. Mas como que a gente pode utilizar essa ciência, né? Então, a estatística também é uma ciência, né? Então, vamos aqui pensar no exemplo. Imaginem vocês, você é um biólogo, tá? E aí você quer saber o tamanho das caudas de leões, né, de uma determinada região. Aí o que você vai fazer? Você vai primeiro identificar onde você vai estudar, né? O que? Como você vai estudar leões, né? Leão é um grupo muito grande. Então, a gente dá o nome desse grupo de população, tá bom? População é o conjunto, né, de elementos que eu quero estudar, tá bom? Então, como eu quero estudar os leões, né, eu vou estudar alguma característica dos leões, então eu vou chamar aquele meu grupo de leões ali de população, tá bom?
População é esse grupo que eu quero estudar, esse conjunto de elementos que eu quero estudar, tá bom? E aí, mas se eu, não tem como eu estudar todos os leões do planeta, tem? Não tem. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar uma certa quantidade daqueles leões que eu quero estudar e estudar somente eles. Todos os leões são iguais? Então se eu obter as informações que eu quero daquele grupo, né, desde que seja um grupo considerável, eu vou ter as informações, vão servir para os outros leões, não vão? Então, se eu quero estudar uma característica de determinado grupo, eu posso pegar só uma certa quantidade e estudar aquela quantidade, fica mais fácil para mim, não pode? Então, essa parcela da minha população, essa parcela que eu quero estudar, essa quantidade, né, essa determinada, eu vou chamar de amostra, certo? Então, amostra é um determinado número, uma quantidade de elementos da minha população que eu vou estudar, tá bom? Então, vou aqui notar mais um termo interessante, tá bom? Então, eu já tenho o grupo que eu quero estudar, eu tenho uma certa quantidade de coisas, de elementos, né, que eu vou estudar, eu tenho o meu grupo, os leões que eu vou estudar, né, eu vou estudar as caudas dos leões, e aí como eu não posso estudar todos os leões, eu vou pegar só uma quantidade de leões, não é? Então, eu tenho uma amostra de leões para poder estudar. Mas aí vem a questão, o que eu quero estudar mesmo dos leões? As caudas, não é? Então, o tamanho das caudas. Então, o tamanho das caudas é o que eu quero estudar, é a minha informação, é a minha característica. E essa característica, né, tão específica, o tamanho das caudas dos leões, eu vou dar o nome de variável, tá bom? Então, variável é a característica que eu quero estudar daquela minha amostra, né, daquele meu grupo de elementos, né, no caso aqui dos leões. Então, o tamanho das caudas dos leões é a característica que eu quero estudar. Então, eu dou o nome dessa característica de variável, tá bom? Mais um termo aqui pra gente anotar, ó. Certo? Então eu sei, população, que é o conjunto geral dos elementos que eu quero estudar. Amostra é só uma certa quantidade, uma amostra daquele meu conjunto total. E variável é a característica que eu vou estudar dessa amostra, tá bom? A gente tem dois tipos de variáveis, tá? A gente tem a variável, deixa eu só anotar aqui, ó, fica melhor. Eu tenho a variável quantitativa, quanto, número, tá? Quantitativa. E eu tenho a variável qualitativa, qualidade, tá bom? Ó. Quantitativa, quanto, quantidade, tá? Número. Qualitativa, qualidade, características, tá bom? Então, a minha variável quantitativa vai ser quando aquela variável que eu quero estudar se diz a questão de número, certo? A questão de quantidade, né? De quantos leões, por exemplo, quantos leões eu estudei, não é? Vamos supor, como eu estou medindo a cauda dos leões, eu vou ter um número ali de centímetros, né? Então, os centímetros vai ser uma característica, uma variável quantitativa, vai me dar uma quantidade, vai me dar um número, tá bom? E quando eu quiser descobrir uma variável, quando eu quiser estudar uma variável qualitativa, certo? De qualidade, eu vou observar o quê? Alguma característica daquilo que eu quero estudar. Por exemplo, leões que têm uma determinada cor de pelo, certo? Os leões que têm uma determinada cor de juba, né? Que é aqueles pelos que ele tem aí em volta do pescoço. A cor dos olhos dos leões, por exemplo, se eu quisesse estudar isso, né? Então, qualidades
eu uso variável qualitativa. Quando eu quero estudar variáveis com número, quantidade, eu uso variáveis quantitativas, tá bom? E quando eu tenho as minhas variáveis ali, certo? Eu obtive, né, aquele monte de informações, eu comecei a coletar dados. Então, como que eu faço para adquirir essas informações, né? Pode ser medindo, né? Pode ser contando, né? Eu simplesmente vou lá e conto o que eu quero estudar. Pode ser um questionário, né? Por exemplo, para obter variável qualitativa, eu uso um questionário, né? Umas perguntinhas ali, certo? Então a gente tem vários métodos de coletar esses dados, tá bom? E esses dados, quando eu coleto, né? Quando eu obtenho esses dados, a gente dá o nome deles de dados brutos, porque a gente não estudou eles ainda detalhadamente. A gente não selecionou aqueles dados que a gente de fato necessita, né? Então, como eu acabei de coletar, eu chamo ele de dados brutos, porque eu não mexi nele ainda, não analisei cada um detalhadamente, eu não organizei eles, estão tudo ali solto, né? Estão nas anotações que eu fiz, por exemplo. No caso dos leões, que eu estou medindo o tamanho da cauda, eu vou ali pegando os leões e medindo, anoto. Meço a cauda do leão, anoto. Meço a cauda do leão, anoto. No final eu vou ter um monte de número, uma coluna gigante de números, né? E eu preciso organizar, né? Então, quando eu não estou com eles organizados, está tudo bagunçado ali, meus dados brutos, tá bom? E aí quando eu passo a organizar eles, aí eu já tenho os dados mais limpinhos, mais bonitinhos, tá? E aí depois que eu analiso, né, esses meus dados, eu tenho algumas características. Por exemplo, se eu tenho uma quantidade, né, vamos por exemplo, se eu medir aqui os dados, medir aqui a cauda dos leões, eu tenho números pequenos, não tem? E tenho números maiores do que outros, não tem? Então, eu posso organizar esses meus dados de ordem crescente, por exemplo. Ou posso organizar esses meus dados de ordem decrescente. Quando eu faço essa configuração, né, quando eu ajusto os meus dados dessa forma, de ordem crescente ou de ordem decrescente, eu dou o nome disso de rol, certo? Rol é quando eu organizo meus dados de ordem crescente ou em ordem decrescente, tá bom? Eu tenho como, né, saber a diferença entre o maior valor e o menor valor. Eu vou ter ali um intervalo de valores, né, entre o menor e o maior. Então eu posso ter também essa forma de estudar os meus dados, tá? Eu também posso saber a quantidade de vezes que uma determinada medida apareceu. Por exemplo, eu vou medir aqui a cauda do leão, 5 leões apareceram com um tamanho de cauda de 50 centímetros, certo? Então, desse valor que eu obtive, 5 vezes apareceram na minha coleta de dados. E aí, eu dou o nome de quê? De frequência, certo? A frequência estatística, né? Essa frequência de vezes que determinada medida apareceu na minha coleta de dados, é o que eu chamo essa característica específica, né? Da quantidade de vezes que algo apareceu na minha coleta de dados. Eu também já posso organizar, por exemplo, 2 leões apareceram com 35 centímetros de cauda, 3 leões apareceram com 45 centímetros de cauda, 5 leões apareceram com 50 centímetros de cauda, e por aí vai, tá bom? Eu já posso organizar de uma outra forma, além de ordem crescente e decrescente, eu ainda posso organizar na ordem de frequência com que eles aparecem na minha coleta de dados, tá? Depois disso tudo, né, a gente pode organizar em tabelas e tudo mais, tá? Então, a partir daí já é tratando melhor. Então, pessoal, estatística e probabilidade, basicamente, são esses os conceitos que a gente vai começar a estudar, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, certo? Eu vou ficar agora disponível para vocês podem me mandar mensagem. Se tiver alguma dúvida de alguma coisa que eu falei, se o áudio não tá bom, vocês podem chegar para mim que eu explico novamente, tá bom? Não se preocupe que eu explico tudo de novo se preciso. Então, pessoal, até a próxima aula, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e vão me dando aí o retorno de vocês, né? Vamos ver para mim cada vez melhorar mais as minhas aulas, tá bom? Até a próxima, pessoal. Forte abraço.